Fala, galera, tudo bem? Galera, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós falaremos sobre a lição 3. A lição 3 tem como tema: diante do caos eminente, Deus nos concede um escape. Então vamos começar com o texto base de Êxodo 7:2, que fala assim: Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então nós falaremos um pouco sobre essa saída do povo de Israel do Egito, a libertação, a salvação que o Senhor trouxe através de Moisés, que os liderou. E então vamos lá destrinchar um pouco a história em 3 pontos. O primeiro ponto, a gente vai perceber o cuidado de Deus. Então esse cuidado de Deus, nós vamos voltar um pouquinho na história para falar um pouco sobre como tudo começou, como o povo foi escravizado. Então foi através de José. Então José foi para o Egito, vendido como escravo. Lá o Senhor o exaltou, né, em meio a tantas coisas ruins que aconteceu com ele, ele perseverou, permaneceu, né, em fé, acreditando no Deus que ele servia, e ele foi exaltado. O Senhor o colocou como governador do Egito. Dali houve 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez, onde todo o povo, né, naquela época Jacó era o pai, o mais velho, veio para o Egito, migrou para o Egito. Então, dali para frente, o povo permaneceu no Egito até a morte de José e até a morte daquele faraó, do faraó daquela época. Mais para frente, foi levantado outro faraó, e esse faraó, ele era um homem cruel, onde ele escravizou todo o povo de Israel que ali estava. Então, mais para frente, o povo começa a sofrer, a clamar ao Senhor por uma libertação, porque eles não aguentavam mais, né, aquele exílio, e o Senhor preparou um homem, Moisés, que tem como significado do nome tirado das águas. Então Moisés, ele foi achado pela filha de Faraó, que se banhava à beira do rio Nilo, e dentro de um cestinho, né? Porque naquela época o Faraó tinha ordenado que todos os bebês meninos fossem mortos, mas a mãe dele teve uma estratégia do céu, enviada do céu, colocou ele dentro do cestinho e foi pelo rio Nilo até que ele encontrou. Moisés, ele foi criado no palácio, então ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ele aprendeu lá com os nobres. E isso a gente vê um cuidado de Deus, porque capacitou Moisés para que no futuro ele viesse libertar o povo, né? Para que todo esse conhecimento que ele adquiriu ajudou muito ele. Tanto a ter paciência, porque eu creio que não era fácil liderar um povo onde poderia até reclamar muito, né? Poderia não, o povo reclamava muito, né? Então ele foi realmente capacitado por Deus para essa missão, para esse propósito. Então indo mais além da história, o cuidado de Deus, ele se manifesta até na saída do povo de Deus, né? Do povo de Israel do Egito, lá na abertura do Mar Vermelho, nós podemos ver esse cuidado. O Senhor preservou as roupas dele, então as roupas não ficavam velhas, as sandálias não ficavam ruins, né? Vinha maná do céu, de dia tinha uma nuvem que os cobria do calor, de noite tinha uma coluna de fogo que aquecia eles. Então o cuidado de Deus foi o extremo, né, que nós podemos ver. Então esse povo realmente é um povo que Deus ama, amava, ama, e da mesma forma nos ama também, e Ele tem esse mesmo cuidado conosco. Então aqui, essa primeira parte, nós vimos esse cuidado de Deus, e no 2, nós vamos ver que Deus vê o sofrimento, Deus vê o nosso sofrimento. O seu, o meu, Ele viu o sofrimento daquele povo, e então o povo, eles estavam escravizados, aterrorizados pelas ordenanças do faraó. Então eles amassavam barros, eles tinham que empilhar tijolos, e eles não tinham folga, não tinham descanso, não tinha essa que era de dia, se era de noite, não importava, eles não tinham nada de tempo para descansar, como nós temos folga do trabalho,
né? Nós vivemos outra realidade, né? E então Deus viu o sofrimento deles e por isso capacitou Moisés. Então, mais uma vez, a gente volta um pouquinho na história para ver a importância dessa capacitação de Moisés, né? Porque não adiantava nada o povo pedir, mas não tinha uma pessoa que estaria à frente liderando. E graças a Deus, Deus ouviu e capacitou Moisés. Então, Satanás, ele sempre vai se levantar para nos parar, como aquele faraó se levantou. Mas cabe a nós acreditarmos que Deus é um Deus que nos dá escape, né? Então, permanecemos em fé, nunca desistindo, que nós conseguiremos atravessar, como o povo atravessou e foi liberto do Egito. Bom, naquela época, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E quando ele endureceu o coração de Faraó, foi para provar que nenhum homem se assemelhava a ele. Então ele é o único Deus. Apenas ele tem o poder de fazer o sobrenatural. Como o faraó acreditava naquela época, os faraós, né, eles eram tidos como deuses, mas na verdade eles eram homens, como nós. E aí Deus mandou as 10 pragas e no sofrimento, naquele sofrimento do povo, o que o Senhor pediu para o povo? O Senhor pediu que o povo festejasse. Então, na hora do sofrimento, festeje. E depois de 430 anos, eles foram libertos, né? Olha quanto tempo. Tem uma frase que eu achei muito linda, que realmente é para os nossos dias atuais. Os desertos da vida são oportunidades que nos proporcionam momentos de contemplação ao sobrenatural de Deus. Porque talvez quando as coisas estão tranquilas, que não estamos na nossa zona, quando estamos na nossa zona de conforto, a gente não consegue ver os detalhes. Mas Deus, ele é um Deus detalhista e nos faz contemplar, né, essa grandeza dele. E aí a gente vê que realmente ele faz sobrenatural. São pequenos milagres diários de acordar, de ver o céu como é belo, como nesse período, né, que estivemos em casa, quantas postagens do céu nós não vimos, né? Quantas coisas maravilhosas a gente viu, a comunhão entre as famílias. Então são pequenos milagres que a gente consegue ver e contemplar o nosso Deus. Então aqui está, né, que Deus vê realmente o sofrimento. E o terceiro ponto é hora de Deus agir. Então Deus age através de nós também. Então, vamos lá. Depois que Faraó deixou o povo ir, ele mudou de ideia e foi persegui-los. Por todos os lados havia morte e o perigo era inevitável. Estavam encurralados. Mas espera aí, Deus não tinha um propósito com o povo? E como assim, né? Eles foram libertos e depois os egípcios, né, o Faraó mandou persegui-los de novo. Foi isso que aconteceu. Então o povo olhava para um lado, era o mar. Para o outro lado, não tinha como voltar porque eles seriam mortos. E a importância da capacitação de Moisés foi que ele, como líder, ele transmitiu fé e esperança para o povo. E isso foi muito importante, né? Essa fé que quando a gente não enxerga nada aos nossos olhos, a gente acredita que Deus é o Deus do impossível. E foi aí que Deus fez, através da vida de Moisés, né, o grande milagre do Mar Vermelho se abrir e eles passaram em terra seca, né? E os egípcios que foram tentar ir atrás deles, eles morreram. Então, Moisés, como líder, né, ele transmitiu essa fé e esperança ao povo. Ele conhecia o nosso Deus. Então, por isso que essa importância. E algo que é muito importante, Deus quer que nós aprendamos a confiar nele, mesmo que pareça não ter saída. A gente precisa confiar, ter fé, convicção de quem é o nosso Deus. Essa é a palavra, convicção. E algo interessante que essa travessia do Mar Vermelho no Antigo Testamento, ela se iguala à ressurreição de Jesus no Novo Testamento. Então, depois que eles atravessaram,
eles comemoraram, e as datas comemorativas à saída do Egito foi a Páscoa, né? A partir daí começou a comemoração da Páscoa. E quando Jesus veio e houve a ressurreição de Jesus, também se comemora na Páscoa, né? Que ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Então, ambos falam sobre a salvação. Naquela época, a salvação dos hebreus, né? A salvação do povo de Israel. E hoje, a nossa salvação, que veio através de Jesus. E para a gente concluir, por fim, tudo que vimos até aqui reforça o fato de que nossas perspectivas humanas não visualizam saídas das tremendas e fortes dificuldades. Porém, o nosso Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é maravilhoso, bondoso e incrível. Então, essa tá lá em Efésios, quero deixar aqui, Efésios 3:20, né? Que é justamente essa passagem que eu acabei de falar, que diz assim, Efésios 3:20, e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus age através de nós. Creia que Ele age através de você, jovem, em qualquer circunstância, né, Ele age. Então, é isso, galera. Muito obrigada por todos que estão assistindo. Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Beijos.